後にして人のよかれと願う心何事も何事もほどの一時を守りなばたやすかるべきこの世なりけんまがびとはまがびとは弱きものなりもろもろの罪に打ち勝つ力なければmuito louvável é querer de coração o bem de todos, deixando em segundo plano metas pessoais. Facilidade em todas as situações, haveria seguindo-se o caminho do meio. Homem maldoso é um ser fraco, porque tem força para realmente diversas. Miroku o Mikami, Supremo Deus. Miroku o Mikami, Supremo Deus. Messias, renovador dos reinos, Salvador da humanidade e construtor da nova. Agradecendo a permissão, receber e ministrar vossa sublime dádiva, ó Jore, perdoai os nossos e purificai-nos as nossas impurezas. Despertai-nos para que de fracos, pequenos, nós tornemos puros e poderosos da vossa vontade e do estabelecimento do reino.
Bom dia a todos. Este salmo de hoje é do mesmo assunto, né? Continuação de ontem, explicando o que é fé, como a gente pensar, né? Muitas vezes a gente está muito errado, porque sem querer a gente vê no ponto de vista do ser humano, esquecendo o ponto de vista de Deus. O que Deus acha? Por que Deus faz, né? Essa diferença eu acho que tem que mudar. Ontem tinha a pessoa assim, eu quero visitar minha parente, que já não foi fim do ano, começo do ano, né? Faz tempo não visita, então eu vou. Aí pensei, ela não visitou nem Deus. Faz tempo não está visitando Deus. Né? Quase falei, entendeu? Quase falei, mas não falei. Segurei para fechar a boca, né? Porque pensando assim, por que não veio à igreja? Por que não gosta da igreja? Pensando no ponto de vista do homem, ser humano, parece que a pessoa não quer. Mas, na verdade, de verdade, Deus que não chamou. Deus que não quer. É coisa mais grave, né? Se fosse homem, tá bom, né? Mas Deus que não quer. Não tem permissão, ou seja, não chamou, né? Desde fim do ano passado, começo do ano, acontecendo as coisas, eu acho que isso é sinal era do dia. Uma coisa muito diferente, né? Antigamente a gente falava assim, você tem que dedicar, tem que fazer oração, tem que participar da oração. Né? Falava muito, né? Costume, né? Sabendo que pessoa dedicando se salve, né? Através deste. Vai ter uma elevação espiritual, purificando, queimando máculas, né? Sabendo isso a gente falava. Mas agora eu acho que é diferente. Tem que ser diferente. Deus está separando dois lados. Realmente, Ele olhando a alma da pessoa. Essa é uma coisa muito séria, né? Só Deus que sabe como é que é a alma do ser humano. Puro, impuro, tem merecimento ou não está ainda. Né? Então, a decisão está no coração de Deus. Então, quando Ele quer, sabendo fundo do fundo da alma, porque Ele não engana, né? A gente engana. Ele não engana. Sabendo que esta alma, essa pessoa, nasceu para executar tarefa bastante importante, cumprir missão. Então ele coloca cordão no pescoço, né? E puxa. Isso ninguém aguenta, ninguém resiste. Primeiro a pessoa resiste, não, eu não quero, né? Mas acaba puxando. Quer dizer, em cima de tudo, a vontade de Deus que prevalece, né?
Então tem que tirar esse expectativo, nosso julgamento, né? Nosso desejo, né? A gente acha, puxa, tal pessoa que bom, dedica bastante, né? Para ser feliz, né? Mas não sei se Deus pensa isso, né? Então esse lado da força de Deus ficando muito mais forte, muito mais forte. Eu acho que isso é sinal da era do dia. Senão não dá para construir reino de Deus. Reino de Deus não é construído através da força do homem, mas força de Deus, né? Se Deus não atua diretamente, é impossível. Esse mundo virar para o mundo do reino de Deus é impossível. Assim, virar para o mundo dos animais é mais fácil, né? Então, não adianta, eu acho que a gente preocupar. Ou seja, eu acho que uma espécie de expectativa, né? Ou seja, talvez esperança falsa, né? A gente quer alguma coisa. Isso eu acho que a gente tem que tirar. Querendo alguma coisa, tem desejo muito forte, né? Não para mal, mas para bem, né? Mas mesmo assim, sempre tem frustração. Quanto mais maior, tem frustrado, né? Aí fica ruim, né? Portanto, entregar na mão de Deus é nesse sentido, né? Só Deus que faz. A gente não vê, não dá para ver nada. O que pode ver é o seguinte: pessoa tem amor por Deus, ou tem makoto, né? A pessoa está querendo ajudar os outros, procurando melhorar o mundo, querendo chegar mais perto de Deus, né? E sente alegria, felicidade com essa aproximação de Deus, né? Ou não? Eu acho que só esse aspecto. O resto é besteira, né? Isso é besteira. Por exemplo, assim, Joré é uma coisa maravilhosa. Então, pessoa procura Joré, recebe muita graça. Então, desperta uma parte da alma, né? Desperta para a presença de Deus. Então, começa a frequentar e querendo também ministrar os outros, né? Mas eu acho que questão bastante importante, até que ponto a pessoa realmente sente amor de Deus. Eu acho que não tem outra coisa. Sentir a presença de Deus, né? E ministrar de oré, ajudar os outros, fazendo do fundo do coração. Gosta de fazer isso. Sente muito amor para fazer isso. É como se fosse muita necessidade, né? Eu acho que assim dá uma diferença. Porque assim, Deus ajudou, salvou minha vida. Então eu tenho que dedicar a Deus. Isso não dura. Incrível, né? Não dura. Surge obstáculos, a pessoa acaba desistindo. Porque não despertou. É como se fosse obrigação, né? Como se fosse assim, Deus ajudou, então eu tenho que fazer isso. Senão, não pensa assim, mas no caso do extremo, pensa, Deus vai castigar. Né? Tem medo de Deus, não é amor, né? Tem medo de Deus. Então, fazendo esforçado,
né? Não de alegria, meio forçado. Aí a pessoa fica muito sério, muito forçado, mas não corresponde. Isso não agrada a Deus, né? Não agrada o coração de Deus. Entendeu? Então, essa eu acho que é a questão. Então, como é importante, como é precioso, né? Pessoa que sente presença de Deus e sente alegria, ou seja, felicidade, para executar essa obra de Deus, né? Executar nossa missão. Acho que sinal da era do dia, acho que seria isso aí. Vai surgir, porque já deve ter nascido, né? Senão é impossível. Ou nascendo, ou já nascido. Então, Deus chamando essas pessoas, já marcado, né, para trabalhar junto com Deus, servir como instrumento de Deus. Então, não adianta a gente querer, a gente pensar, fulano, bom para fazer isso, mas a gente pensa, mas Deus não pensa assim, né? Entendeu? Então, isso aí a gente tem que compreender profundamente. Porque isso sempre tem surpresa. E a gente que menos espera ser muito útil, a gente acha que vai ser muito útil, né? Acaba não sendo, né? Então, tem diferença, né? O que a gente pensa, o que Deus deseja, né? Por isso tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Tudo acontecendo, vai acontecer de acordo com a vontade de Deus, dentro do plano de Deus, não é do homem. O homem é ser humano, é engraçado, né? Mistura, né? Mistura. Mas essa eu acho que mais era da noite, né? Chegando era do dia, diferente. Surge impulso, vontade muito forte, em cima de tudo, né? Eu acho que esse vontade ardente, né? Bem forte, de dedicar à obra de Deus. Isso seria, a pessoa está recebendo chamada de Deus, né? E ainda, Deus chama a alma para essa missão, para executar essa obra, chamando e depois ainda escolhe, né? Então, escolhida é outra coisa, né? Portanto, essa etapa, né? E a gente procura seguir a vontade de Deus. Sempre pensando o que Deus acha. Por exemplo, mesmo no culto, né? A pessoa fala, puxa, tal pessoa não veio, por que não veio? Não é vontade do ser humano, não é que a pessoa que não queria, não deu para vir, mas não tinha permissão, né? Algumas vezes, no dia do culto, né? Junto com palestra de Meisama, aconteceu algumas coisas muito interessantes. Quando o membro chegava, fazia cálculo, né? E comunicava para mim, hoje veio quantas pessoas está presente, né? Comunicar para mim foi muito importante.
Porque mesmo as pessoas comunicando, relatando para a pessoa, para Meixo-sama, mesmo também, como é que eu posso dizer? Intensifica a ligação. Né? Intensifica a ligação. Por exemplo, igrejas, todas difusões, mandava relatório. Né? Então, através do relatório, mesmo olha, intensifica o elo espiritual para essas pessoas, então, recebem ajuda. Então, relatar para mim foi muito importante. Né? Então, relatava o número da pessoa. Então, tem um dia, eu acho que algumas vezes aconteceu, número assim, 567 pessoas. Número do Miroco, né? 567. Então, nessa ocasião, mesmo falava, Deus que fez. Até número, né? Por exemplo, você vê, uns chamados, uns falando, você espera, hoje não, aí não dá para vir. Não tinha permissão, aí a pessoa fala, não, tinha muito problema, atrasou o trem, né? Outros acontecimentos extra, né? Por causa disso, não foi. Sempre dando desculpa, né? Procurando causa, né? Mas a causa principal não é isso aí. Isso não é nada, né? Fundo é a vontade de Deus, né? Isso que a gente tem que entender. Né? Então, todas as coisas, mínimos detalhes, é tudo feito de acordo com a vontade de Deus. Uma coisa, não tem erro, mínimo erro, né? Uma coisa muito exata, né? Tem que acontecer porque está. Então, nesse sentido. Então, quando consegue servir alguma coisa, alguma dedicação, realmente a gente tem que agradecer, né? Porque teve permissão de Deus, Deus chamou, né? Não pode pensar, eu que fui porque minha vontade, eu estava querendo ir. Mesmo a pessoa querendo ir, se não tem, não vai. Entendeu? Esse é ponto muito importante, né? Então, o fato de estar é motivo de gratidão, né? Alegria, né? Desde antigamente fala, né? Se não é vontade de Deus, nem uma folha de árvore cai. Né? Você olhando, folha da árvore caindo. A gente pensa que caiu porque chegou o tempo, né? Mas a pessoa via, mesmo que caia uma folha de árvore, via a vontade de Deus. Né? Porque isso que é importante. Então tudo acontece, tudo vai acontecer, tudo direitinho, né? Obedecendo 100% à vontade de Deus. Portanto, quando olha os acontecimentos, a gente tem que ver o que é, né? Por exemplo, assim, a gente vê pessoa que recebendo muita graça, recebeu muita graça, de repente não consegue. Então, a gente pensa, né? Puxa, que pena, né? Deveria estar, mas não está. Sente pena. Mas isso
nosso sentimento. O sentimento de Deus é muito mais profundo, né? Por isso deveria ser alegria, né? Eu acho que é ponto de julgamento, ponto de discernimento, né? Aí não precisa julgar os outros, ver as coisas como é, né? Realmente é, né? Não adianta enfeitar as coisas, né? Ou seja, imaginar as coisas. E tudo está, na verdade, é perfeito, né? Como tem no Salmo, como tem no Zengen Sanji, fala assim: quando chega era do dia, era do Miroku, cada um ocupa seu exato lugar, não tá? Insetos, animais, óbvio, ser humano, todos os seres humanos também ocupam seu exato lugar, de acordo com sua espiritualidade, né? Então, cada um ocupando seu exato lugar, a pessoa é feliz, a pessoa está bem. Se você coloca no lugar errado, não sente bem, né? Então, cada um de nós tem lugar exato. Então, era do Miroku, todo mundo vai executar sua missão, né? Então, era noite estava contrário. Baixo estava em cima estava baixo, por isso o mundo está tão confuso, né? Tem pessoa que não deveria ocupar essa posição e ocupando. Pessoa que deveria estar, mas não está. Isso mesmo, politicamente, socialmente, né? Por isso, mundo invertido. Entende? Mas isso mudando pouco a pouco, entrando no eixo, né? Então cada um ocuparia, cada um faria o que é destinado, o que é realmente tem que fazer, né? Cumprir assim nossa missão, né? Entende? Imagina, até insetos, peixes, todos os animais que vai ocupar seu exato lugar, né? Então, não precisa nem dizer ser humano, né? Tá bom. Obrigado.